Louvado seja o nome do Senhor por mais esta oportunidade que temos de cultuar a Ele através da nossa oração. Deus teve misericórdia de nós mais uma vez e nos abençoou. Por isto, nós só temos que agradecer a Deus por todas as oportunidades que Ele nos tem dado, por todas as vezes que você tem ouvido a sua palavra, todas as vezes que você tem conosco vivido essa manifestação profética das Escrituras Sagradas. Nós entendemos que é impossível querer colocar na mente de algumas pessoas aquilo pelo qual elas não foram chamadas para isso. Temos muitas pessoas que na verdade elas se colocam como críticas ou críticos naquilo que elas nunca semearam. Por isso nós temos a convicção que sem o Espírito Santo, cada pessoa faz a sua interpretação da Bíblia. Aquilo que vai conforme o raciocínio da sua mente, as pessoas dizem amém. Aquilo que não vai conforme o seu raciocínio, ao invés de buscar a face do Senhor, elas vão pelo conhecimento literário do raciocínio medíocre e limitado que tem. Então, quando nós nos humilhamos diante dele, nós somos muito abençoados por ele. E é desta forma que eu me sinto todos os dias. Porque eu me humilho diante do Senhor e peço todos os dias que ele me dê graça, que o Espírito Santo me revele aquilo que a escola teológica não pode me capacitar, aquilo que livros não pode exercitar sobre a minha mente, por melhores que sejam, ainda que eu mesmo seja um escritor. Mas a Bíblia Sagrada, na sua profunda revelação, é bem maior, é bem mais profunda do que aquilo que nossos lábios ou a nossa mente pode expressar. Por isto, que você seja mais uma vez alcançado pela bondade de Deus, pela sua humildade. Porque a humildade sempre vai preceder a honra de Deus. Vamos buscar a Deus, cada um na sua intimidade, cada um na sua particularidade. Aqui nós buscamos juntos, nós concordamos juntos, mas é necessário que você tenha uma oração de comunhão com Deus. Um momento de adoração, um momento em que você tem os seus louvores, em que você ouve esses louvores, seja no caminho durante o trabalho, seja durante o trabalho, se isso não atrapalha as suas funções, não atrapalha as suas qualificações, né, a sua produtividade. Enfim, que cada um de vocês tenha um tempo com Deus, além daquele que você tem com demais pessoas. Ainda que seja casado, é bom que você tenha junto ao seu esposo, ao seu marido, esse tempo com Deus, mas é necessário que você tenha o seu tempo exclusivo com Deus, aonde só você e Deus estão ali naquele secreto, Deus ouvindo aquilo que você tem a dizer e Deus revelando a você aquilo que você precisa saber. E como nós estamos na semana, novamente buscando os 4 pilares da vida cristã para a nossa vida. E hoje eu quero dar, assim como estamos fazendo desde domingo para segunda, o primeiro exemplo. Nós sabemos que o primeiro sustentáculo da igreja é o temor, porque ele é o princípio da sabedoria. Então o temor, nós já estamos familiarizados com a obediência, o temor que traz o caminho da santidade, o caminho da justiça. O temor traz humildade, traz simplicidade.
O temor nos faz reverentes ao Senhor. Ele nos faz temer o que dizemos, o que pensamos, arrependermos logo quando temos a certificação de que erramos. E com o Espírito Santo, de imediato, nós temos essa convicção, essa certeza, apesar de que com Ele na nossa vida, Ele nos avisa antes de cometer os erros. Então, meus amados irmãos, o primeiro exemplo que eu dou é sobre o publicano e o fariseu. O publicano e o pecador. Publicano, cobrador de impostos. O pecador, aquele que, em Lucas 18, verso 10 a 14, vão para a hora da oração e o publicano começa a orar exaltando a si mesmo, dizendo o quanto ele era fiel aos princípios, aos mandamentos de Deus, o quanto ele era bom, o quanto ele fugia da aparência do mal. Ele colocava-se como um homem perfeito e justo para receber as bênçãos do Senhor. E o pecador, dito por Jesus, era aquele que, ao ouvir aquela oração, impediu que ele continuasse ou ele pudesse progredir na oração. A única coisa que ele disse foi: Senhor, tenha misericórdia de mim. Sou um pecador e não sou digno de falar com o Senhor. Ele sente-se envergonhado, ele sente tão pequeno diante da oração daquele publicano, embora o que o publicano havia orado não fizesse mover o coração de Deus, porque ele se achava justo demais. E nós somos sempre merecedores, mesmo diante das coisas boas que nós fazemos para o próximo e para o próprio reino de Deus. Então a Bíblia disse que a oração daquele pecador, de poucos segundos, por tanta vergonha, a oração, o sentimento do seu coração foi mais recebido nos céus, foi mais importante diante de Deus. Então o temor de Deus fez com que aquele homem não colocasse merecimento na oração. Ele vai com toda humildade, sabendo que qualquer coisa que ele recebesse seria por extrema bondade. Temor de Deus. Não cheguemos diante de Deus achando que somos injustiçados, que Deus tem faltado conosco com a bondade, Deus tem deixado de nos abençoar como devia. Não façamos isso. Aceita a vontade de Deus, cumpra a sua palavra e você vai ver que as coisas vão acontecer conforme são necessárias na sua vida. O segundo pilar, o da sabedoria. Eu quero usar o exemplo que usei nesta noite de Gênesis 5, 24, de Enoque. E Enoque andou com Deus. Mas interessante, como Enoque discerniu aonde Deus ia. Como Enoque discerniu como deveria seguir a Deus. Como você sabe os caminhos de Deus? Como você consegue discernir por onde Deus quer que você vá? E aonde quer que você vá, onde quer que você possa ir, é onde você está seguindo os passos do Senhor na sua vida. Para cada um de nós Ele tem um propósito. Para cada um de nós Ele tem os seus planos, as suas escolhas. Ele sabe o melhor para nós, como discernir. Então, por causa do temor, o princípio da sabedoria, e essa sabedoria, lógico, mostra que Enoque tinha temor de Deus. Ele não esperou que Deus viesse andar com ele, mas ele procurou conhecer a Deus, ele procurou seguir a Deus. Com certeza não existia a Bíblia, mas Enoque já tinha testemunhos da maneira que Deus agia. Ele tinha testemunho da maneira que Deus queria as coisas. Ele já tinha testemunho de todas as pessoas, os primeiros patriarcas e matriarcas que viveram em sua geração. Ele sabia o que era certo e o que era errado. E é sempre como eu digo, como numa tribo indígena, num lugar que alguém diga: pastor, e lá onde nunca foi pregado o evangelho, essa pessoa será julgada? Lógico, todos nós seremos levados no juízo final. Por isso que Filipenses 2, 10 e 11, todo joelho e toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor para dizer que só Ele é o Senhor. Então, evidentemente, para aquele dia todo mundo se confessar,
alguém um dia durante a sua vida ouviu quem era Jesus, ouviu quem era Deus, ainda que não fosse por pregação de homem, mas foi por intuição, por discernimento pessoal, premonição, podemos chamar assim, que o Espírito Santo adentrou aquela pessoa e anunciou para ela o Criador, que havia alguém para ela temer. Louvado seja o nome do Senhor. Até porque, se não fosse assim, eu te perguntaria como é que seria a criação de Adão e Eva, os seus filhos, os seus netos, se não existia pastor, se não existia sacerdote, como eles receberam o Evangelho. E depois de Gênesis 11, quando Deus coloca línguas diferentes e divide o mundo em várias tribos por línguas, como foi dali adiante? Como é que aquelas pessoas pregaram o Evangelho, se acordaram falando uma língua e dormiram falando uma língua diferente? Como discernir? Como fazer com que aquelas palavras soassem perfeitas e coerentes para com as coisas de Deus? Então, meu amado e minha irmã, meu irmão, então, Enoque, por causa do temor, por causa do sentimento interior de prestar contas a um Criador, ainda que não conhecesse, fez com que ele seguisse a Deus. Então foi um ato de sabedoria, por isto foi tomado para o Senhor. E o terceiro pilar, o pilar do amor. A quem citaria nesse pilar do amor nesta madrugada para você copiar? Eu citaria 1 Reis, capítulo 3, versos 16 a 28. Quando Salomão, sentado no seu trono, duas mães, a Bíblia diz que duas prostitutas, olha para você ver, duas meretrizes, duas prostitutas chegam diante dele e dizem: Senhor, noite passada, essa mulher coloca o filho, que é meu, o filho dela morre, e ao amanhecer ela coloca o filho dela morto em mim, na minha cama. E o meu que está vivo, ela coloca com ela, amamentando ele. Mas quando eu despertei, o sol raiou, eu percebi que o menino estava morto, que estava no meu colo, que estava deitado ao meu lado, mas olhando para ele, eu reconheci a tua face. Eu lembro que não era ele. O amor de mãe faz com que, na hora que eu dei parto a essa criança, meu rei Salomão, eu vi o rosto dele, eu gravei esse rosto. Então nós viemos diante do Senhor porque ela quer insistir que o filho morto é que é meu. Mas foi ela que deitou sobre ele. Aí Salomão disse: então, vamos pegar uma espada, traga a minha espada, e eu vou partir o menino que está vivo, e cada um fica com a sua metade. Aí a mãe legítima, ela disse: não, Senhor, faça o seguinte, então o filho que está vivo, pode entregar para ela. Pode deixar que ela cuide dele. Aí Salomão discerniu que a mãe que não quer que parta o menino no meio é verdadeiramente a mãe da criança viva. Porque aquela que dizia pode matar, como o dela já estava morto, pode matar o dela também. Então, olha que amor tremendo. Ela sabe que o filho é dela, o vivo. Ela sabe que aquela mulher está mentindo. Ela sabe que o rei vai mesmo partir no meio com a espada. Então, por amor à inimiga, por amor à mentirosa, por amor a quem não merecia, por amor a quem queria roubar o seu filho, ela é abençoada e o rei manda então entregar ela, o filho dela. Se nós aprendermos este amor, o amor a Deus, ali o rei Salomão representa o Senhor, por amor ao Senhor, por amor às pessoas que nos fazem mal. Não é fácil, é? Não, mas olha que história. Está lá em Mateus 5, 44 adiante. Seu inimigo fazer você andar uma milha, ande duas. Se ele tomar a tua capa, dê a túnica também. Se ele bater numa face, dê a outra. Não é fácil fazer isso. Se ele tomar o que é teu, não peça de volta. É fácil nós vivermos isso. Por isso, irmãos, que às vezes, muitas pessoas, quem sabe, não têm testemunha ainda para contar. Há muitas pessoas que não têm nada para refletir, não têm nada para compartilhar. Por causa disso. Às vezes, as pessoas estão guardando mágoas. Elas dizem: eu perdoei, pastor. Mas elas têm vergonha de se aproximar da pessoa. Ela diz que perdoou,
Outras dizem, não, mas eu não fiz nada de mal. Então ela continua no canto dela, enganada. Então, por causa de um fato desse, todo joelho dobrado, toda oração ao longo desses 7 meses não tem valido de nada. Então é necessário que você tenha temor. O temor causa sabedoria, e a sabedoria lhe faz optar pelo amor. Perdoando a quem quer roubar o que é teu. Perdoando e amando a quem arrancou um pedaço seu. Porque o que é seu, assim como Salomão, Deus fará justiça e voltará para as suas mãos. Louvado seja Deus. E o quarto pilar, para terminar, é a fé da salvação. E quem eu vou usar esta madrugada como quem? Alguém com fé da salvação, como referência, como exemplo, como espelho para todas as gerações. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, no versículo 12, Paulo disse, não que eu já tenha alcançado a salvação, ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado por Cristo Jesus. Verso 13. Irmãos, não julgo que eu tenha alcançado ainda a salvação a Cristo, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo alcançando para as que estão adiante de mim. Verso 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da gloriosa vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que lindo exemplo. Fé da salvação. Olha a fé. Tudo que Paulo quer é a salvação. Ele não está falando em momento algum, se você ler as suas 14 epístolas, em dinheiro, preocupação com a sua casa, preocupação por não ter uma esposa do lado, um filho do lado. Não, Paulo, durante todo o seu ministério, a sua preocupação é viver para Cristo, morrer é lucro. Já não viveria mais ele, mas Cristo vivia nele. É dizer que a sua vida não era mais preciosa, o mais precioso era fazer a vontade de Deus. Então, esse é o exemplo claro da fé da salvação. Esse é o exemplo claro do amor a esta mulher de Reis, no capítulo 3. Isso é claro o exemplo de quem ama, de quem não leva ressentimentos, mesmo tendo sido traído e prejudicado. Olha que referência boa de sabedoria Enoque. Discerniu por onde Deus ia, disse, eu vou seguir esse caminho. Então você hoje tem a Bíblia Sagrada, se você lê-la constantemente, você vai aprender os caminhos que Deus anda, e aí você vai conseguir andar nele. Ora, o exemplo lindo de temor, o publicano e o pecador. Não se exalte pelas obras que você faz. Eu não me exalto pelas obras que faço agora em Malau, ou na Índia, onde quer que seja, porque eu sei que se Deus não me ajudasse, nada poderia fazer. Amém? Então vamos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós nos unimos na sua presença. Reunirmos, meu Pai, com toda a fé. Reunimos, meu Deus, com toda a humildade, para te exaltar, te adorar, dizer o quão somos gratos por tudo que tu tem feito por nós. Agradecer ao Senhor pelos propósitos que tem nos dado nas orações da madrugada. Agradecer ao Senhor por nos fazer deliberar perdão ao próximo, por nos fazer andar com lealdade com o Senhor, com fidelidade, por nos dar humildade, simplicidade na oração, por nos dar, meu Senhor, foco, determinação, perseverança, por nos dar amor, meu Senhor, ao próximo e a Ti mesmo acima de todas as coisas. Meu Senhor e meu Deus, nesta semana, mais esta madrugada, em que nós oramos, meu Deus, para pedir ao Senhor que possamos viver a sabedoria, o amor, a fé, o temor,
que nós possamos ter isso como alvo todos os dias da nossa vida, que nós possamos orar durante o dia, quando tivermos um tempo para não misturar as coisas, possamos, mesmo que seja por 5 minutos na hora do almoço, aqueles que estão almoçando rotineiramente no mesmo horário, pela manhã, no caminho do trabalho, no caminho de volta do trabalho, quando chegarem nas suas igrejas, possam dobrar os joelhos e possam falar com o Senhor, possam pedir ao Senhor que os encha do seu temor, que os deixe ter o espírito de obediência até o fim, como seu Filho Jesus obedeceu até a obediência da morte. Pedir a cada um de nós que não seja privada a nossa vida, meu Deus, dessa sabedoria que vem por causa do temor, que venha sobre nós este amor que excede o entendimento humano, que nos faz perdoar pessoas impossíveis de ser perdoadas por nós que somos carnais, que nos faça, meu Deus, sempre buscar essa crença no seu Evangelho, para que sejamos salvos, não para que possamos ser mais ricos, mais poderosos, não. Aprendemos na mensagem desta noite passada. Meu Deus, não precisamos buscar poder, porque o poder está com o Senhor. Não precisamos buscar a cura, porque a cura está nas suas mãos para conceder como e a quem, quando quiser. Não precisamos lutar por aquilo que havemos de comer e beber, porque a provisão está no Senhor. A provisão está no Senhor, como disse Abraão no capítulo 22 de Gênesis, Deus proverá. Nós não precisamos ficar correndo atrás do nosso sono, preocupado com o que acontecerá durante a noite, porque o Salmo 4:8 diz que o Senhor cuida dos seus enquanto dorme. Ó meu Deus, não precisamos nos preocupar, meu Senhor, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cabe o seu mal e o Senhor nos guardará e nos abençoará. Se nosso dia da morte ainda não chegou, nós vamos vencer adversidades que nem vamos ver, que nem vamos sentir, nem vamos pressentir que teríamos um acidente amanhã. Por quê? Porque ainda não é a nossa hora. Por que preocupar, meu Deus, se o Senhor é o dono, é o autor da vida e da morte, já diz Deuteronômio no capítulo, meu Deus, de número 30, Pai. Por que preocuparmos, meu Deus e meu Pai, se o Senhor é o dono da vida e da morte? Por que nos preocupar se o Senhor pode ressuscitar, se por algum motivo morremos como Lázaro antes da hora? Por que nos preocupar com a enfermidade, se ela pode ser prorrogada, meu Deus, pelo Senhor, como foi Ezequias por mais 15 anos, para que possamos sobreviver mais tempo? Por que nos preocupar, meu Deus, com a solidão, se o Senhor é conosco? Se o Senhor não nos deixa solitários? Por que nos preocupar, meu Deus e meu Pai, com toda a crise que está por vir? Se aqueles que estão em Cristo, o Senhor os provê e os faz fartar no momento da crise. Ó meu Deus e meu Pai, por isso eu suplico ao Senhor que não seja dado, sim, esse espírito da oração, esse espírito que estava em Cristo Jesus, esse espírito que estava em Moisés, esse espírito que fez, meu Senhor, de tantas pessoas na Bíblia, ter uma vida de oração contínua, como o próprio Daniel. Meu Deus, como ele fazia, orando 3 vezes ao dia. Aonde quer que ele estava, ele seguia esse ritual. Por quê? Porque a oração estava nas suas necessidades. Seja no trabalho, seja no meio, naquela carroça, no carrossel, que levava ele, na literia que o levava de cidade em cidade, no camelo, no cavalo. Com certeza ele parava ali e fazia a sua oração. Meu Deus, mesmo quando não estava em casa. Nos dê esse espírito, Pai. Esse espírito que tinha em Paulo, mesmo preso, ao invés de pedir ajuda ao carcereiro, metiolate, uma água boricada para passar nas feridas, pedir um pão, pedir um analgésico, pedir um pouco de morfina, Paulo e Silas cantavam
e oravam à meia-noite, perto da meia-noite, dentro da prisão. Nos dê esse espírito, Pai. Nos dê essa convicção, para que nós possamos buscar mesmo uma oração com sabedoria, uma oração com sinceridade, uma oração com pureza, uma oração que nós não façamos dela uma oração de pidão, mas façamos da oração uma oração de doadores, uma oração de voluntários, uma oração daqueles que empregam a sua vida e o que têm e o que são. Ajuda, meu Deus e meu Pai, que nós sejamos melhores por tudo aquilo que nós iremos plantar nesta quinta. Nos guia, Senhor, guia os nossos passos, guia os nossos olhares, guia os nossos ouvidos, guia as nossas palavras, seja o maestro das nossas palavras, seja o professor daquilo que devemos, Senhor, dizer e realizar. Ajuda-nos, ó Pai, a não sermos preguiçosos, ajude a não sermos, meu Deus, acomodados, ajude a não transferir as nossas culpas para denominações, líderes e para o espírito do mal. Porque se nós seguirmos o Senhor, se nós buscarmos os pilares que o Senhor nos tem ensinado, nós seremos mais que vencedores. Nós alcançaremos um crescimento, uma plenitude de graça e conhecimento bíblico. Nós alcançaremos, meu Pai, sabedoria, discernimento, inteligência. Cumprirá na nossa vida o que disse o Senhor a Salomão, no capítulo 2 de Eclesiastes 26. Porque se nós agradarmos o Senhor, diz Ele, o Senhor nos dará sabedoria, conhecimento e nos dará muita alegria do coração, disse Salomão. E o mundo ímpio trabalhará para juntar para nós. O Senhor disse, Pai, o Senhor disse, através do apóstolo Paulo, em Romanos 14, 17, que o seu evangelho, o seu reino, não consiste em bebida, em comida, mas em justiça, em palavra e gozo no Espírito. Se formos fiel ao Senhor, teremos gozo dentro de nós, teremos motivo para ter paz, teremos motivo para ter alegria, mesmo, Senhor, se alguma coisa ruim nos acontecer, nós teremos motivo para andar de cabeça erguida. Nós teremos a palavra do Senhor para nos consolar. Teremos, meu Pai, a justiça do Senhor para fazer jus a sua perfeição, a sua santidade e a sua bondade. Então, meu Deus e meu Pai, eu apresento esse pacote com todos os pedidos de oração, pedindo ao Senhor pelas pessoas enfermas, da alma e também da mente. Pedimos ao Senhor porta de trabalho para aqueles que estão desempregados. Pedimos para o Senhor nesse final, meu Pai, alegria para os que estão entristecidos. Meu Deus, pedimos o restabelecimento de relacionamentos quebrados. Pedimos a comunhão entre parentes e amigos e famílias. Pedimos ao Senhor, meu Deus, o alívio aos que estão angustiados, entristecidos, oprimidos. Em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós chegamos a mais um final da oração, a mais um final de uma exposição de uma breve palavra junto à oração. Então, meu Deus, eu os abençoo no nome do Senhor, do Filho e do Espírito Santo. Tudo que eles têm colocado diante do Teu altar, que é oração de propósito, que identifiquem buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, eu tenho certeza que, independente de mim, todas as demais coisas serão acrescentadas a todos eles e a mim também. Nós Te agradecemos. Guia-nos nos passos do Senhor. Nos ensina como Enoque seguir-Te, Pai. Ensina-nos como o pecador a não nos abater
pelas orações, meu Deus, de pessoas que se engrandecem a si mesmo. Nos dê temor e reverência, para não acharmos que o bem que fazemos nos dá direito e mérito para receber o que nós buscamos. Nos dê, meu Deus, o amor desta mãe, representada em 1 Reis 3, esta mãe que abria a mão do seu filho para uma prostituta mentirosa, maligna, só por amor àquela criança, que nem sabia dizer o seu nome, ainda era recém-nascida. Ensina-nos a amar a qualquer pessoa que nos queira mal. Que elas sejam todas abençoadas pelo Senhor e deixamos nas tuas mãos a justiça para julgar as nossas causas. A todos que nos lançam pedras, nós queremos a bênção deles, para que eles vejam que nossa vida é guiada pelo Senhor e possam mudar de sentimento a nosso respeito, quando os olhos abrirem deles e verem, não só neles, mas em nós, a mão do Senhor. E por fim, meu Deus, o mais importante, seja andarmos na santidade e justiça, corretos, para que possamos viver o dia da salvação. Caso o Senhor nos chame, nesta quinta, seja o último dia, a começar por mim da minha vida, eu possa ir para os braços do Senhor, para onde está o Éden, onde está Abraão, Davi, o ladrão da cruz do Calvário e tantos outros que naquele dia ressuscitaram e subiram aos céus. Muito obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim eu oro, agradecidos ao Senhor, e se você crê, diga amém. Deus abençoe a sua vida. Obrigado mais uma vez pela paciência e por acreditar que esta oração, acreditar que esse momento que estamos tendo junto é provido pelo Senhor e não por Pablo e não por religião. Tá bom? Fique na paz. Tchau.